Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Fernando Silva e hoje a gente vai trazer uma aulinha especial sobre globalização e nova ordem mundial. Se você gosta desse conteúdo, gosta de conteúdo de geografia, procura aprender mais sobre isso, deixa aí o seu like no vídeo, compartilha esse vídeo e ativa o sininho, beleza? Bora lá assistir o vídeo? Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sem muitas delongas aqui, vamos lá à nossa aula de hoje, que tratará sobre globalização e a nova ordem mundial. Um tema aí super importante, bastante cobrado, né? No exame nacional, por exemplo, e em outras provas de vestibular, em todo o Brasil. Então, desde já eu já peço a vocês que deixem a curtida de vocês aí no canal, certo? Compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e isso vai me dar um indicativo de que o que eu estou fazendo tem ou não qualidade, beleza? Então vamos embora para a nossa aula, falar um pouquinho sobre esses dois temas aí que estão muito interligados um com o outro e que são fundamentais na aprendizagem de qualquer conteúdo voltado principalmente às ciências humanas e à geografia, beleza? Vamos lá? Então o primeiro passo é definir o que é ou o que significa esse termo globalização. E aí eu trouxe duas definições para vocês, uma do geógrafo Demetrio Mainoli e outra de Milton Santos. A de Demetrio Mainoli diz dessa forma: a globalização ela é um processo no qual o espaço mundial ele adquire unidade, certo? Então veja, o espaço global, o espaço mundial ele adquire unidade, certo? E o ponto de partida desse movimento remonta às grandes navegações europeias do século XV e XVI. Então, segundo o geógrafo Demetrio Mainoli, a gente vai entender que globalização ela é um processo, certo? Histórico que ocorre desde o período das grandes navegações, lá entre o século XV e XVI, período de colonização, em que países europeus começam a desbravar novos territórios e colonizar, né, novos territórios, inclusive a América, disseminando sua cultura e economia por todo o globo, certo? Porém, hoje, quando a gente vai tratar esse conceito, a gente entende ele mais como uma ideia de mundialização, uma ideia de integração mundial. Vou trazer para vocês aqui quando eu for falar sobre a questão do termo aldeia global. Já Milton Santos ele vai dizer que a globalização ela é um processo de internacionalização, certo? Do mundo capitalista. Digamos que eu trouxe aqui para vocês a definição de duas fases da globalização. Uma fase mais ampla, que inicia-se com as grandes navegações lá de Demetrio Mainoli, certo? E a segunda de Milton Santos, que seria uma fase mais atual, mais contemporânea da globalização, que se inicia principalmente com a queda ali do Muro de Berlim, lógico também com a dissolução da ex-União Soviética e expansão, digamos assim, ou supremacia do sistema capitalista, beleza? Nós temos aqui a ideia também de aldeia global. Quem cunhou esse termo foi um sociólogo chamado Herbert Marshall McLuhan, beleza? Ele cunha esse termo e ele dizia que o que era a globalização, um processo de tornar todo o globo como se fosse uma grande aldeia, né? Devido a essa integração que esse processo pode causar. Eu vou trazer três características aqui fundamentais para vocês da globalização. A primeira é a integração econômica, social e política que esse processo dá, né, essa universalização, digamos assim, internacionalização dessas características por todo o globo. Então você vai encontrar em diferentes países culturas que são parecidas devido a esse processo, certo? Políticas parecidas e também o que? Questões econômicas. Outra característica, o grande avanço tecnológico, principalmente com as TICs, tecnologias da informação e comunicação, beleza? Então, esse desenvolvimento, esse avanço tecnológico vai possibilitar aí como se fosse uma espécie de ferramenta, né, para disseminação da globalização. E uma terceira, o desenvolvimento dos meios de transportes. Então, essas três características são fundamentais para que a gente consiga entender o que é o processo de globalização, beleza? Eu vou me ater agora um pouco mais ao processo estudado, analisado por Milton Santos, em que ele diz assim, né, que são três óticas, você pode observar o processo atual de globalização, né, sobre três óticas, que seria a globalização para o Milton Santos, seria o processo atual, né, a fase atual de expansão
do sistema capitalista, beleza? Que é um sistema político, econômico e ideológico, certo? Vamos lá. Segundo Milton Santos, você teria três óticas ou três formas de ver a globalização. A primeira seria a globalização como fábula, né? Que é o mundo como nos fazem crer. Então seria, digamos que, as ilusões que são ditas, que são criadas sobre a fase atual do capitalismo, isso na visão de Milton Santos, certo? Milton Santos, geógrafo brasileiro, nascido na Bahia, certo? E que recebe aí dois grandes prêmios, né, devido às suas obras, né, devido todo ao seu trabalho voltado para a geografia, formado inicialmente em Direito, porém com trabalhos voltados para a geografia, inclusive o seu doutorado feito na área de geografia. Primeiro prêmio é o prêmio, ele é considerado o Prêmio Nobel de Geografia, que é o Prêmio Walter Ludwig, certo? E o segundo prêmio, ele ganha o Prêmio Jabuti, né? Que aí é considerado o prêmio de obra, né, de literatura mais importante do Brasil, tá certo? Que no caso foi no ano lá de na década de 90, e quando ele escreve o livro A Natureza do Espaço, beleza? Então, é um personagem, é um intelectual, né, de grande valor, tá certo, para a cultura brasileira e principalmente para a geografia. Nós temos aí o grande geógrafo Milton Santos, certo? Então ele vai falar dessas três visões diferentes da globalização, ela como fábula, que seria essa história, essa ilusão contada, né, da globalização nessa fase atual. Que remete às três características que eu expliquei a vocês anteriormente. Então, desenvolvimento das tecnologias, né? Ali a integração global, né? Econômica, política, e a terceira característica seria o desenvolvimento dos meios de transporte. Só que o que é que Milton Santos questiona? Será que toda a população, ou a maioria da população, lembre que essa teoria ele cunha por volta da década de 90, tem acesso a toda essa ilusão contada sobre a globalização? Porque senão, então, não é um processo global, é um processo para alguns grupos, né? Grupos ali hegemônicos na sociedade, beleza? A segunda visão da globalização seria a globalização com perversidade, no caso, o mundo como ele é, certo? Ele vai dizer que perversidade, principalmente a ideia de perversidade sistêmica, né? Ele vai analisar ali algumas questões da fase atual do capitalismo e vai observar entre eles ali o aumento da pobreza, o aumento da miséria, desemprego, entre outras questões que ele vai considerar ali como se fosse uma perversidade sistêmica induzida por essa fase atual de globalização, beleza? E o terceiro, a terceira ótica, a terceira forma, ele chama de, seria a possibilidade, né, que é uma outra globalização. Tem uma obra dele que tem exatamente esse título, chamada Por uma Outra Globalização. Achei o livro, beleza? Por uma Outra Globalização, em que ele retrata muito bem essas três características da globalização e propõe uma terceira globalização, uma terceira fase. Vocês vão conseguir identificar isso muito bem também aqui certo? Aqui nesse documentário de direção de Silvio Tendler, que tem por título O Mundo Global Visto do Lado de Cá. Aqui está o link, vocês podem, certo? Vocês podem clicar aqui nessa imagem e vocês vão ter, certo? Aí esse link disponível no YouTube para vocês, beleza? Vamos lá, para a gente poder entender como se formou, qual foi o contexto que deu base estrutural, né, histórica, política, econômica e social para o desenvolvimento da globalização na fase atual, a gente tem que entender o que seria a nova ordem mundial, beleza? Então vamos lá, também chamada de nova ordem geopolítica mundial, certo? Esse processo ele se inicia, né, digamos assim, um pouco antes, na fase histórica, que vai começar lá com o fim da Segunda Guerra Mundial no ano de 1945, né? Aqui principalmente com o quê? Com a desistência ou declaração ali, quando o Japão ele acaba sofrendo o ataque, né, com a utilização de bomba nuclear feita pelos Estados Unidos na cidade de Hiroshima e Nagasaki, certo? Quando vem o fim da Segunda Guerra Mundial, em que você tinha ali a disputa de dois grandes grupos, né, de países que disputavam durante essa guerra. Você tem os países aliados e os países do eixo. Quem eram os países aliados? Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética. E os países do eixo eram Itália,
Alemanha e Japão. Você tem outros países também que estavam ligados a esses dois grupos, mas basicamente quem liderava esses dois grandes grupos eram esses países, certo? Nesse sentido, o eixo acaba perdendo, né, a Segunda Guerra Mundial para os países aliados. E aí vai surgir a supremacia dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos eles vão ser um país que vai acabar, digamos tendo um desenvolvimento exponencial durante a Segunda Guerra Mundial e vai chegar a um posto de superioridade diante de outros países. Mas tem três políticas aqui que fizeram, né, digamos assim, com que os Estados Unidos chegassem a esse posto. Quais foram? Primeiro, o Acordo de Bretton Woods, né, feito na cidade de Bretton Woods, lá nos Estados Unidos, que colocou, entre outras medidas, o dólar, a moeda americana, o dólar americano, como padrão, né, ali das relações internacionais, nas transações internacionais. Então, todos os países iriam equiparar as suas moedas ao dólar americano. Nós tivemos também nesse mesmo acordo feito entre os países aliados, ali mais de 45 países participaram desse acordo, a criação de duas instituições supranacionais de cunho financeiro, o Banco Mundial e o FMI, que tinham basicamente como principal objetivo financiar ali a reconstrução, né, de países que pertenciam que pertenciam aos aliados, dentro ali do contexto europeu, mas que foram devastados, né, por causa da Segunda Guerra Mundial. Nós temos também aqui outra política que é a doutrina Truman e o Plano Marshall. Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e ele implementa uma doutrina de quê? De contenção. A doutrina Truman é uma espécie de política, digamos assim, de maneira muito resumida, de contenção do avanço da ideologia socialista comunista. Por quê? Porque entre os vitoriosos, os países aliados da Segunda Guerra Mundial, nós temos duas grandes superpotências que vão se destacar. Quem são elas? Estados Unidos, de um lado, que vai representar o sistema econômico e político, né, capitalista, e nós temos do outro lado a União Soviética, a URSS, né, que vai representar ali o socialismo, o comunismo, beleza? Então, nesse contexto, inicia-se, né, a Guerra Fria. É bom a gente entender também que a Europa, que foi o contexto territorial da Segunda Guerra Mundial, ela é dividida, né? Ela é fragmentada e você vai ter países que pertencem ao leste ou ao oriente europeu que vão se alinhar à União Soviética, beleza? Porque a União Soviética não se submete a essas políticas aqui implantadas pelos Estados Unidos, que vão querendo ou não, né, ali favorecer os interesses americanos. Então a União Soviética não se submete, porque tem um sistema político totalmente diferente, político e econômico totalmente diferente. Então não se submete às políticas americanas e você vai ter uma fragmentação da Europa, tendo países ao leste da Europa que vão, né, ali aderir à ideologia socialista comunista e países da Europa, digamos, ocidental, né, ali que estão mais ao oriente, que vão aderir às políticas sociais e econômicas do capitalismo, beleza? E a Alemanha também vai ter digamos, um destaque, né, aí. Por quê? Porque o território alemão ele vai ser dominado pelos países que vencem a Segunda Guerra Mundial. Beber uma aguinha para hidratar aqui, né? E ela é dividida por esses países, né? Principalmente Estados Unidos e União Soviética. E a capital, Berlim, né, vai acabar sendo dividida em duas partes, como eu coloquei aqui, né, a questão do avanço tecnológico e tal, queda do Muro de Berlim. Berlim acaba sendo dividida, beleza? Já estou entrando no contexto da queda do muro, mas eu volto para explicar o outro contexto. E nesse sentido ali, o lado oriental de Berlim, né, vai ser chamado de República Democrática Alemã e vai estar sob domínio, né, da União Soviética, dos socialistas, e a parte ocidental de Berlim vai estar sob domínio dos Estados Unidos, domínio capitalista, beleza? Nesse momento, né, dessa Guerra Fria aí, por que Guerra Fria? Inicia-se a ordem bipolar, o que a gente vai chamar de ordem bipolar. Vamos lá. E, professor, o que é essa ordem bipolar? Bipolar, como vocês estão vendo, vem de dois, a ideia de dois, então você vai ter a disputa, né, um embate entre duas grandes superpotências, né?
como eu falei para vocês, e essas duas superpotências vão dominar a política, a geopolítica global, beleza? Então, por que Guerra Fria? Porque não houve, felizmente, nenhum embate direto, né? Direto entre União Soviética e Estados Unidos, beleza? Por isso que é chamado de Guerra Fria, né? Porque não houve nenhum embate direto. Porém, alguns países que viviam guerras civis acabaram servindo como, digamos, bodes expiatórios para essas duas grandes superpotências, em que elas auxiliavam, né, grupos ali que estavam mais aliados. Eu vou citar o caso daqui da Coreia, que se divide em duas partes, vive uma guerra civil na época. Você vai ter Coreia do Norte, que vai aderir ao sistema socialista, e Coreia do Sul ao sistema capitalista com o apoio dos Estados Unidos. Também a questão do caso do Vietnã, que também se divide em duas partes. Vietnã do Norte, né, pertencente adere, digamos assim, ao sistema socialista, e Vietnã do Sul, que vai aderir ao sistema capitalista, certo? Então, nesse sentido, a gente vai ter também um avanço tecnológico muito grande, e isso vai servir de base, né, para aquilo que eu falei anteriormente lá da globalização, do desenvolvimento da globalização, certo? Dois pontos são primordiais aqui, a corrida espacial e a corrida armamentista. O que é a corrida espacial, o que é a corrida armamentista, professor? A corrida armamentista, né, foi essa disputa, digamos assim, entre essas duas grandes potências. A corrida espacial também é uma disputa, beleza? Mas no sentido de buscar, armamentista, né, de buscar desenvolver cada vez mais tecnologias mais avançadas, tecnologias bélicas, para mostrar poder, para mostrar supremacia, né? Poderio militar ali entre essas duas superpotências. Você vai ter que os Estados Unidos já dominava, certo, a tecnologia nuclear, no caso das bombas nucleares, quando eles lançaram lá no Japão em 1943, certo? O lançamento das bombas, beleza? A Rússia, ela vem declarar que tem domínio sobre essa tecnologia apenas no ano de 1949, né? 4 anos depois ali do final da Segunda Guerra Mundial. E o que é que isso significa? Isso significa que agora essas duas grandes potências estavam equiparadas militarmente. Então, se caso uma ou outra instigasse ali um conflito direto entre elas, o poder de destruição global seria enorme, o que ficou conhecido como hecatombe nuclear, beleza? Então, nós também vamos ter ali a questão da corrida espacial, que era uma disputa, né, entre esses dois países para dominar, vejam só, para dominar, né, território do espaço sideral. Então, quem se destaca dessa vez é a União Soviética, com o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, no ano de 1957, beleza? Posteriormente lança também o primeiro tripulante humano, né, ali a orbitar numa nave espacial, né, o planeta Terra. Primeiro cosmonauta, o Yuri Gagarin. Porém, os Estados Unidos não ficam atrás nesse ponto e vão buscar ali mostrar também o seu poder, né, lançando um projeto chamado Apollo 11, com a finalidade de quê? De colonizar, entre aspas, aí, a superfície lunar, né? E isso ocorre no ano de 1969, quando há o lançamento do Apollo 11 e que o primeiro homem pisa a Lua, né? Neil Armstrong, né? Com uma frase, e quando ele pisa a Lua, ele solta uma frase que ficou bastante conhecida, que é um pequeno passo para um homem, um pequeno passo de um homem, um grande passo para a humanidade. Beleza? Então, esse contexto todo, né, vai impulsionar, digamos assim, ou vai criar as estruturas ali para o desenvolvimento da globalização, como a gente vai conhecer um pouco mais adiante. Nesse sentido dessa disputa, né, há um desgaste muito grande para os dois lados. Porém, você vai identificar que a União Soviética, representada aqui na nossa figura pelo urso, certo? Pelo urso pardo aqui, ó, representar a União Soviética, e desse outro lado a gente tem o tio Sam, né? Então, uma figura também bem conhecida aí no contexto da Guerra Fria, no contexto americano, certo? Ele representa, né, é uma figura que representa um personagem que representa o Estado americano. Então, a gente vai ter um desgaste muito grande. E nesse sentido, no ano de 1989, né, a população
coloca abaixo o Muro de Berlim. O Muro de Berlim tinha sido criado no ano de 1961 pela República Democrática Alemã, que estava sob domínio soviético. Por quê? Porque já havia um desgaste econômico, certo? Dentro ali de Berlim, dentro da Alemanha dividida, tá certo? Pelo lado socialista, e nesse sentido as pessoas migravam, né? Saíam da República Democrática e iam para a República Federal, buscando melhores condições de vida no mundo capitalista. Então, nesse sentido, a União Soviética decide criar um muro, né, que dividiria Berlim e impediria a passagem das pessoas saindo da República Democrática para a República Federal, beleza? E esse muro vem abaixo no ano de 1989, né? Isso é um símbolo, um marco da nossa história e um marco também da desestruturação do socialismo e principalmente da União Soviética. E por fim, para colocar de vez aí o fim da ordem bipolar, da Guerra Fria e da União Soviética, você vai ter a dissolução, né, da ex-União Soviética no ano de 1991. Devido ao que, professor? Devido ao desgaste, né, tanto econômico quanto político que o sistema enfrentou durante esse período que vai desde o final da Segunda Guerra Mundial até o ano de 1991. Mas principalmente por causa do governo de Mikhail Gorbachev, a partir do ano de 1985, quando ele implementa ali duas políticas chamadas de perestroika e glasnost, certo? Que vai intensificar esse processo, levando ao fim da ex-União Soviética. E agora o mundo vai iniciar uma nova fase, ou uma nova ordem geopolítica global, chamada de unipolaridade. Você pode encontrar esse nome, multipolaridade ou unimultipolaridade. Por quê? Uni de um, e aqui a gente vai ter a figura dos Estados Unidos, né, como supremacia ainda, como supremacia, como o país com maior desenvolvimento ainda econômico e militar, certo? Multi por quê? Porque você vai ter ali o surgimento de outros países que vão também disputar, né, com os Estados Unidos o poderio, né, econômico global, e unimultipolar, que seria uma espécie de união de tudo isso. Você vai ter a representatividade de uma dominância geopolítica vinda dos Estados Unidos, mas também da representatividade de outros países ali. E eu posso destacar aqui Japão, por exemplo, União Europeia, que é um bloco regional, um bloco econômico, e também China, né? Principalmente a China, mas atualmente que é a segunda maior economia global, beleza? Nosso terceiro ponto trata sobre a mundialização e internacionalização. Para a gente entender esses dois contextos, esses dois termos, esses dois conceitos, a gente vai observar o quê? Aqui a função, né, a efetividade das empresas nesse contexto. Então, além da gente tratar sobre questões de Estado aqui, ideologia, política e tudo mais, a gente também vai observar ali o percurso das empresas nesse sentido. Então, para entender o que é mundialização e internacionalização, que são outros dois conceitos ligados à globalização, a gente precisa observar essa funcionalidade das empresas. Então, vem aqui o processo, né, o que é a mundialização? Processo no qual as empresas, sejam industriais, comerciais ou portadoras de serviços, começam a compartilhar suas estruturas e instalar filiais, ou seja, outras empresas que pertencem ao mesmo grupo, certo? E que tem, né, toda a metodologia, toda a lógica, mas que não estão no país de origem, é isso que a gente chama de filial, em outros países, beleza? A gente precisa entender primeiro aqui o que é que significa a palavra filial, né? Então, vou pegar um exemplo. Imagina aí, quando você vai ao shopping, e lá tem uma loja do McDonald's, né? Um restaurante do McDonald's. Tá aqui o símbolo da McDonald's. Então, não é a McDonald's original, é uma filial da McDonald's. Então, foi uma empresa, né, instalada em outro país. A McDonald's tem origem nos Estados Unidos, mas que segue toda a lógica, toda a metodologia da empresa original, tá certo? Recebendo até a mesma marca, beleza? Isso é o que nós chamamos de filiais. E aqui a gente vai buscar 3 características, beleza? Desse processo de mundialização.
Primeiro, a expansão do capitalismo na economia global. Então, qual é o sistema que vai se fincar? Qual o sistema político e econômico que vai se fincar nas relações econômicas e se expandir de maneira global? É o sistema capitalista, principalmente após a dissolução da ex-União Soviética, que era quem, né, sustentava e promovia o sistema oposto ao capitalismo, que é o socialismo, comunismo, beleza? A gente vai ter também um crescimento do comércio internacional. Então, observem esse mapa aqui, ele está apresentando o fluxo comercial entre os continentes, aqui entre os blocos regionais, entre os países, certo? E vejam que aqui há todo um comércio internacional, beleza? Todos os países participam disso, certo? Expansão dos fluxos e aumento das inter-relações entre países. Então você vai ter a questão aqui da criação dos blocos regionais, os blocos econômicos, que eu vou explicar em uma outra aula, né? Como os países vão se unir, né, entre eles para formar blocos econômicos, para que de certa forma eles se protejam de políticas econômicas de outros países e que eles consigam facilitar a interação e a troca de mercadorias, de pessoas e tudo mais dentro ali do próprio bloco, beleza? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, né, 3 conceitos que a gente usa para algumas empresas atualmente. Você tem o trust, a holding e o cartel. O que é o trust? O trust é uma grande empresa, uma grande corporação que ela engloba várias outras empresas. Eu poderia trazer o exemplo da Walmart aqui, ó. Você tem várias empresas que pertencem ao grupo Walmart, beleza? O que é a holding? A holding é quando você tem uma grande empresa que ela trabalha só para gestar, né? Digamos assim, fazer a gestão de outras empresas. Posso trazer o exemplo da Unilever, eu não trouxe o símbolo aqui, mas da Unilever, que você tem, por exemplo, Dove, né? Pertence à Unilever e entre outras empresas. E você tem aqui também o cartel. O cartel é quando há uma formação, união de várias empresas que disponibilizam a mesma mercadoria ou o mesmo produto e elas entram em consenso para equilibrar ou para controlar, digamos assim, o preço da mercadoria e o preço do serviço, beleza? Eu poderia trazer aqui o exemplo da OPEP, que é o maior cartel global de petróleo do mundo, então que controla aí o preço do petróleo no nosso planeta, a OPEP, beleza? Aqui eu trouxe para vocês alguns logos, né, de empresas, aqui a Americana, a Amazon, a Nike, que são consideradas empresas transnacionais e multinacionais, né? Tem uma diferençazinha entre esses dois termos, mas basicamente eles são sinônimos, viu? Transnacionais ou multinacionais. O mais utilizado atualmente é o termo transnacional, beleza? Transnacional, mais utilizado. É uma empresa que tem sede no seu país de origem, mas que tem filiais em outros países, beleza? Coca-Cola, bastante conhecida, né? McDonald's, o Facebook, a Adidas, a Google. Eu trouxe aqui algumas empresas orientais, como a Alibaba, o AliExpress e a Wish, né? O pessoal tem comprado bastante aqui no Brasil nessas empresas. Beleza, pessoal? Aqui eu trouxe um contexto para a gente falar e entender um pouco melhor como se dá essa relação, a globalização, né? A interdependência entre os países na globalização através das crises econômicas, né? Então vamos lá. A globalização ela gera uma integração, tá certo? Econômica e monetária entre os países, mas também ela gera o quê? Dependência, principalmente dos países subdesenvolvidos, que é aqueles países mais pobres, que não têm uma condição e uma condição econômica e uma qualidade de vida de população muito alta, né? Aos países desenvolvidos, são os países mais ricos, tá certo? Então, na medida em que a globalização integra vários países, principalmente através das relações econômicas, ela também causa dependência. Como é que a gente pode observar isso? Vamos lá falar um pouquinho da crise de 2008, a crise do subprime. A crise de 2008 foi uma crise internacional que inicia-se lá nos Estados Unidos com uma bolha imobiliária, mas que acaba aí, digamos, respingando, né, em todo o globo, principalmente ali no contexto europeu, mas lógico também em outros países. Então vocês vão ver aqui esse primeiro gráfico, eu trouxe aqui no ano 2008, ó, a queda num dos índices, né, que demarcam a bolsa americana, que é o S&P 500, certo? Então você vai ter uma queda abrupta aqui entre os 2, 3 primeiros anos ali após 2008, quando há essa crise, né, imobiliária no país, e isso vai mostrar também um aumento na taxa de desemprego, olha, tá vendo? Dos começa um pouquinho em 2007, mas aí se intensifica em 2008 e até 2009,
a gente vai ter um aumento aqui, na medida que a bolsa cai, a economia, né, um indicativo econômico, há essa queda, há um aumento no desemprego, isso também nos Estados Unidos, tá certo? Aqui no caso eu estou mostrando taxa global, viu? Aqui é o desemprego global, que é o desemprego global. Como inicia nos Estados Unidos, por isso que eu trouxe primeiro um gráfico dos Estados Unidos, para que vocês identifiquem isso, mas o reflexo ele é global e aqui é o aumento, né, da taxa do desemprego. Não sei se vocês estão conseguindo perceber tudo isso. Na medida em que a economia americana entra numa crise, num colapso, tá certo? O desemprego global acaba aumentando. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? E os países estão tão integrados que o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece no Brasil, o que acontece no Reino Unido, o que acontece no Japão, China, vai refletir, vai respingar em outros países também, beleza? E isso é fruto da globalização. Aqui eu trouxe o caso da crise da Covid, né, que a gente está começando a passar por ela, mas que aí as consequências virão um pouco mais, estão começando, mas virão com mais intensidade daqui a alguns meses, então principalmente com o aumento da taxa de desemprego e queda no PIB de vários países, beleza? Aqui eu trouxe dois conceitos aqui só para a gente entender o que é o desemprego. Então cada país tem uma forma de calcular, digamos assim, a taxa de desemprego, né? O Brasil, você tem o IBGE no Brasil, que é a instituição que faz, né, o estudo da taxa de desemprego, questão ali das pessoas que estão ocupadas, desocupadas, tá certo? Você tem também a diferença entre, né, o mercado formal e o mercado informal, e nesse contexto quem faz o cálculo é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, beleza? E eu trouxe dois conceitos, que é a ideia de desemprego estrutural e desemprego conjuntural. O que é o desemprego estrutural? É quando você tem a modernização e a automação dos meios de produção, beleza? Que vão causar ali o desemprego. Vou citar um exemplo. Imagina que você tinha ali uma grande empresa de automóveis e você tinha 100 pessoas trabalhando naquela empresa, tá certo? E aí de repente é um processo de modernização e automação, né? Você traz robôs para começar a desenvolver o trabalho de pessoas ali dentro daquela empresa, e hoje a empresa só precisa trabalhar com 20 pessoas. Então você causou o desemprego aí de 80 pessoas dentro da fábrica. Esse desemprego a gente vai chamar de desemprego estrutural. É a estrutura, certo, dos meios de produção que vai causar o desemprego. Já o desemprego conjuntural, ele é causado pelas crises econômicas, como é o caso aí da crise de 2008. Beleza? Ele é cíclico, viu? O desemprego conjuntural. O desemprego estrutural a gente vai entender ele mais como linear. Ele é algo linear. É algo que a sociedade está passando por esse processo, né? Você tem substituição de determinados empregos que vão ficando obsoletos por empregos mais sofisticados, digamos assim, e há uma redução, né? Principalmente com a entrada aí da robótica, das máquinas, né, no processo produtivo. E o desemprego conjuntural ele é mais ocasional, sazonal, a depender das condições econômicas de cada país, beleza? Gente, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, certo? Espero ter podido passar o melhor conteúdo para vocês, né? Aqui estão as referências. Se você quiser um pouco mais de conhecimento sobre esse conteúdo, né, eu instigo você a clicar nos links aqui, dar uma lida, estudar um pouco mais, buscar mais conhecimento, beleza? Para somar com tudo isso que foi explicado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários aqui abaixo, que eu vou buscar responder cada comentário, tirar cada dúvida na medida do que o meu entendimento me possibilitar, beleza?